Só que Deus tinha uma aliança com eles, uma aliança feita através da lei. Primeiro uma aliança que vem de Abraão, e depois o Senhor renova a aliança dando a lei. Acontece que eles quebraram a aliança. Você sabe que quando se faz uma aliança tem dois lados. Deus jamais quebra a sua aliança. Mas Israel quebrou a aliança com Deus. Israel tornou-se idólatra, orgulhoso, materialista. Toda a nação de Israel. Eles desviaram-se da lei do Senhor. E ao desviarem-se da lei do Senhor, quebraram a aliança com Deus. Não tem mais nada de especial. Não tem. O próprio Cristo protestou contra eles e disse, olha, vai acabar essa bobagem de vocês achar que vocês são os melhores. Eu digo para vocês que vai acabar o templo de vocês, que vocês acham que ninguém toca aí, porque Deus está aí. Eu vou mostrar para vocês que Deus não está aí. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Vai ser aniquilado o sacerdócio de vocês, filhos de Levi. Um novo sacerdócio se levantará, cujo sumo sacerdote é o próprio Senhor. É um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que não tem tempo para começar e nem tempo para acabar, mas é um sacerdócio perdurável. Você entende o que é isso? Jesus está falando de uma segunda etapa de aliança, aonde ele faz a inclusão de todos os povos. Cadê o povo especial? Na inclusão de todos os povos, cadê o povo especial? O povo especial é a igreja, a eclésia do Cristo, os chamados para fora do mundo, aqueles que são chamados para seguir Jesus, como está escrito por Paulo a Tito, porque o Senhor preparou para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. É um povo que ama o bem, um povo que faz as coisas dentro da justiça, um povo humilde, um povo que vive em harmonia, um povo que nenhum se acha superior ao outro, mas que um olha para o outro e cada um considera o seu próximo superior a si mesmo. É um povo iluminado, um povo cheio do Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o povo especial. Mas alguns que estão sendo incomodados pelos judaizantes, que agora, na atualidade, se manifestam como messiânicos, e que fazem uma salada de escritura, e que misturam as coisas, os tais até são capazes, ou se já não estão fazendo, que eu não acompanho, não quero nem acompanhar, mas são capazes de levar os irmãos a se circuncidar, e a voltar às práticas antigas das leis, sendo que o próprio Paulo advoga essa causa em Gálatas e diz que se nós nos salvamos pelas obras da lei, então segue-se que Jesus morreu em vão. Para que Jesus foi para a cruz se eu me salvo pelo sangue de touro, de bode, de cordeiro, de pombo? Não! Nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não foi com ouro, não foi com prata que fomos resgatados, nem foi com sangue de touro, de bode, porque aquilo lá eram só sombras da realidade do Calvário. Essa é a grande verdade. Nas sombras do Antigo Testamento, nós enxergávamos opacamente a realidade dos feitos do Cristo. Então, o Paulo diz, olha, vocês aí de Tessalônica, e agora estendendo a nós, vamos tomar para nós também, vocês fiquem atentos a uma só coisa, quando disserem a paz e segurança, é as dores de parto da destruição. Entendeu? Então Israel, por ser desobediente, eles vão receber o anticristo. O anticristo reinará de Israel, se assentará na cadeira do templo, será um sumo sacerdote, dentro do novo templo que será erguido lá.
É lá que vai acontecer, lá será o centro, é o centro da terra e será o centro das atenções da terra. Por quê? Porque eles rejeitaram o Messias, eles rejeitaram o Cristo que lhes foi enviado e disseram: esse não pode ser. Esse aí não veio para guerrear, esse aí não veio para lutar, esse aí é bonzinho demais, esse aí veio só ajudar, veio ajudar as almas sofridas. Esse aí ele só veio para dar bênção até para gente que nós não gostamos. Ora, quem que diz que povo de Deus não gosta do outro? Onde é que está escrito que povo de Deus não é para amar o outro que diz que é ateu? Quem que diz que a igreja de Jesus não ama os macumbeiros, os feiticeiros, os espíritas, os católicos e toda e qualquer denominação, os hinduístas, os budistas? Ora, a igreja é doutrinada para amar o seu próximo e mais ainda até mesmo os seus inimigos. A igreja de Jesus, ela recebeu iluminação, se é que é a igreja de Jesus. Você entende aqui? Porque a igreja de Jesus não é uma denominação evangélica, não é uma placa, não é uma denominação protestante, também não é do cristianismo dentro de todas as suas raízes e distribuições de divisão. A igreja de Jesus não tem divisão. A igreja do Senhor Jesus é a reunião de todos aqueles que amam fazer o bem, praticar a justiça e andam humildemente com o seu Deus. Estes amam a todos. Ah, Senhor, tem um capitão aqui, ele é uma pessoa boa, Senhor, mas um servo dele está doente, e o Senhor ajuda ele é romano. Eu vou lá na tua casa. Não, o senhor não vai, porque eu não mereço. Não sou digno que o senhor entre na minha casa. Mas o senhor diz uma palavra aqui. Diz uma palavra. Porque eu sei o que é autoridade, eu entendo de autoridade. Eu tenho pessoas sob o meu comando e eu também recebo ordem. E eu sei o que é autoridade. Eu digo a um soldado, vai, e ele vai. E eu digo a outro, vem, e ele vem. E se os meus comandantes me dão uma ordem, vai, eu vou. Se eles dizem, vem, eu venho. Eu entendo que o Senhor tem autoridade que transcende qualquer plano do mundo físico. Eu sei que se o Senhor disser uma palavra que o meu criado Sara, lá em casa, Jesus disse, oh, que fé tremenda, se nem aqui entre os meus irmãos israelitas, se fosse hoje, ele dizia assim, nem aqui entre os amigos de Jesus, eu encontrei uma fé tão grande. Vai, o teu criado já sarou. Aleluia, porque é assim que funciona a palavra de Deus. A palavra de Deus cura, a palavra de Deus dá vida, a palavra de Deus restaura, regenera, limpa, a palavra de Deus fortalece, a palavra de Deus vivifica o morto, a palavra de Deus é poderosa. Glória a Deus. Entende isso? Então, creia e guarde a palavra do Senhor no seu coração. E dentro desse guardar a palavra, ame a todos que estão em volta de você, porque Jesus virá repentinamente. E não vai ter um sinalzinho dizendo, estou indo. Não tem. O único sinal aqui é a confusão dos povos e a tentativa humana de fazer paz. De promover paz no sentido de eu ser o próprio promotor da paz. Promover paz e melhoria através da política, através dos recursos financeiros, da economia. Ó, nossa nação aqui, expectativa. Bolsonaro. Claro que todo mundo torce para dar certo, mas quer saber? Não espere muito. Entendeu? Guedes, o super-ministro, não diz ser contra, não. Eu oro para que ele consiga acertar mesmo. A minha oração, Deus ajuda esse homem.
Para ver se a gente tem uns diazinhos aí, mas sabe qual é a palavra do Paulo? Quando disser acertou, aí é que endoida tudo. Essa é a expectativa que o Paulo dá para Tessalônica. Acertou aqui, está certinho. Embola tudo. Briga deputado com senador, senador com o Supremo, ministro do Supremo Tribunal, embola tudo, acaba tudo de repente. Paulo está dizendo, é dessa forma as coisas. Quando a paz for realizada através do campo político e da economia e do judiciário mundial, esperem repentina. O que ele está dizendo é, nenhuma promoção de bem-estar que surja do próprio homem vai se estabelecer como bem-estar. Não tem, não vai. Porque quando pensa que conseguiu, estoura problema aqui e lá. É isso que ele está dizendo. Então virá repentina destruição. Agora, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Olha aqui, ele está usando metáfora, ele usa figuras de linguagem aqui. Vamos lá. Mas vós, irmãos, vocês não vivem na escuridão, vocês não são faltos de entendimento, vocês não são pessoas que caminham sem instrução, para que aquele dia, o dia do retorno do Senhor, pegue vocês de improviso. Para vocês não é assim. O que o Paulo tem como expectativa de quem ouve a palavra do Senhor? Vocês estão prontos para encontrar com Deus a qualquer momento. Não é assim? Ora, vocês não carregam mágoa, vocês são de Jesus, né? Vocês não ficam brigados em casa, né? Hã? Tem casal de bicudos aqui? Diz que 2 bicudos não se beijam. Então, tem casal de bicudo aqui, gente que não se beija mais? Hã? Nós vamos orar para sair o bico. Entendeu? Não é para as coisas ficar bem. Por quê? Bicudo está sujeito um ser levado e o outro ser deixado. Não é assim? Olha só. Então, vocês são zelosos das continhas de vocês. Vocês prometem e pagam certinho em dia, não é? Vocês servem a Jesus, vocês têm aprendido os passos de Jesus, não é assim? Ei, vocês não têm ninguém que vocês virem o rosto, né? Hã? Não, né? É porque o problema é para esses, porque esses estão em treva. Quem é que não fala com o outro? O ignorante. Não é assim? O ignorante, o que não tem entendimento, o que não sabe viver, o que não tem esclarecimento das palavras de Deus, aquele que não alcançou luz no seu entendimento. Não é verdade? Então, Belém, Belém, nunca mais ficar de bem. Isso não é para salvo. Isso aí é para gente perdida. É para gente que, entende, derrapou na curva, foi parar no precipício. Não é verdade? Então, é isso que o Paulo está dizendo. Vós, irmãos, não estáis em trevas. Por quê? Porque vocês têm recebido a luz da verdade, a luz da palavra que tem sido anunciada a vocês. E que palavra que tem sido anunciada a vocês? Porque aqui não temos, o Paulo lá tinha esse zelo, e nós temos o mesmo zelo, de não termos aqui doutrinas de homens. Nós não colocamos sobre vocês nenhum tipo de doutrina do eu acho, né, para mim é assim. Não. O que nós temos servido para vocês? A verdade do Cristo, a palavra de Deus. E o que o salmista diz da palavra de Deus? Ele diz, lâmpada para os meus pés, olha aí, lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho. É a tua palavra. Uma vez que eu sou instruído por Jesus, eu caminho com esclarecimento, com luz. Na expressão de Paulo, ele diz, porque todos vós que estáis instruídos, que não estáis em trevas, sois filhos do dia. Ser filho do dia é ser filho da luz.
dia. E chamou o Senhor Deus a escuridão noite. As trevas ele chamou noite. E a luz chamou dia. Está lá no Gênesis. O Paulo está usando uma linguagem lá do Gênesis, bem simplificada, linguagem para criancinha espiritual. Entendeu? Então ele diz, olha, vocês estão esclarecidos, vocês não estão na escuridão, para que aquele dia venha para vocês como ladrão. Entenda isso. Porque todos vós sois filhos da luz, né? Do dia. Não somos da noite nem das trevas. Ou seja, para quem que Jesus virá como um ladrão? Para os insensatos, para os ignorantes, para os que vivem em trevas, para aqueles que vão acumulando uma porção de rixas, problemas, iras, amarguras, confusões, que vivem na prática das obras carnais, que são egocentristas, endemoniados. Olha aí. É o ego. Tem diabo pior do que o ego? Se vocês acharem, me apresente. Quero conhecer tal bicho. Entendeu? O ego, egoísmo. Entendeu? Esse aonde está o problema. Ele disse, ele virá como ladrão para estes. Mas para vocês que são filhos da luz, para vocês que são filhos da luz, que são esclarecidos, que têm sabedoria, que receberam a iluminação do Evangelho, a luz da palavra de Deus, que você já sabe que as coisinhas, as picuinhas da vida, os probleminhas tem que logo ser resolvido. Vocês aprenderam com Jesus, no passo a passo com Jesus, que não se ponha o sol sobre a vossa cabeça antes de vocês ir lá fazer o acerto com o irmão. Ou seja, não deixa passar de um dia para o outro sem fazer o acerto que tem que fazer. Vocês aprenderam através dos mandamentos de Jesus que no processo da vida é preciso haver arrependimento constante e reconciliação. Outro mandamento, um mandamento, arrependei-vos para não continuar errado. Arrependei-vos de ficar ruim, arrependei-vos de ter se irado, arrependei-vos de ficar magoado, arrependei-vos. É assim, é esse o mandamento. E dentro do arrependimento, reconcilie-se. Vai lá, abraça o irmão, a irmã, a esposa, o esposo. Vai lá, abraça o filho, a filha. Não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira, não deixa o sol se pôr sobre a vossa mágoa, sobre o vosso rancor, sobre o vosso ódio. Arranque esse peso da sua alma e viva como filho da luz, homem e mulher esclarecido, inteligente, iluminado, cheio do Evangelho de Jesus. Ou dá vontade de dar uns pulos, Magno. Coisa boa, pensar nas coisas de Deus. Eu quero ver, essa vida é o meu prazer. Você entende? Então, quem é das trevas, que não tem essa luz, que não vive nessa luz, entende? O dia do Senhor será para ele como um assalto, como um roubo. Virá como ladrão de noite. Será dentro dos mesmos efeitos do dilúvio que veio de repente e levou a todos, só salvando Noé e sua família. Olha que coisa tremenda. Não é para ter medo, é para se apegar a essa palavra e dizer, eu vou ser uma pessoa direita, eu vou ser uma pessoa correta, eu vou viver só para minha esposa, diz você, irmão. Eu vou viver só para o meu marido, diz você, irmã. Eu vou ter as coisas minhas sempre em ordem. Qualquer hora que Jesus voltar, porque de repente ele não volta para o todo, mas volta só para mim. A qualquer hora que ele vier, eu estou pronto para ir. Porque estou limpo, porque estou lavado, porque estou purificado, porque estou santificado, porque a palavra do Senhor tem feito maravilhas na minha vida. Oh, glória a Deus!
eu quero ser direito, eu quero ser correto, eu preciso ser um homem justo, um homem reto na presença do Senhor. O meu prazer é dar alegria para Deus, porque quando Deus se alegra, eu fico forte. A Escritura diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Se Deus fica alegre, se Deus fica prazeroso, eu fico como Jesus aqui na terra, um super-homem, não para me orgulhar, não para fazer coisa para os outros ver, mas um super-homem no que diz respeito à humildade, à correção, à vida boa, à vida no exercício da misericórdia. O nome de Deus passa a ser glorificado no meu viver. É isto, você entende? Daí as coisas que não prestam, as coisas que são do mal, as coisas que são ruins, já não tem mais prazer nelas. Não tem. Pode vir a mim, não sei das quantas. Eu digo, eu já tenho esposa. Você entende? É o que tinha no coração do José. O escritor aos Hebreus, falando do José, ele coloca as coisas exatamente desta maneira. E ele diz, pela fé. José rejeitou a esposa do faraó. Fala de Moisés, diz, pela fé, pelo que tinha no futuro, pelas coisas que estavam propostas para a eternidade. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó e preferiu os sofrimentos com o povo de Deus do que por um pouquinho de tempo ter os prazeres da vida egípcia. Você entende o que é isso? Escolha, razão, inteligência, luz. Essa é a palavra. Bom, o Paulo continua, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Somos filhos da luz, temos luz em nós, então não cochile, não durma, não entra na penumbra dos que dormem. Mas seja vigilante, palavras de Jesus, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Olha só, entende? Então não durmamos, pois, mas vigiemos, vamos ter vigilância, irmão, mas isso e aquilo, vigie, fique com Cristo, fique em Cristo, e ele vai mais longe, e sejamos sóbrios, ponderados, entende? Serenos, equilibrados, sejamos sóbrios. Não é para estar por aí discutindo, né? Tem irmão que ouve a gente ensinar uma coisa que está muito fora do contexto do conhecimento dele, ele já sai correndo por aí, não tem sobriedade, já sai correndo. Eu aprendi que diabo não existe. Isso arruma a maior confusão, entendeu? Arruma confusão, já fica no meio dos leões, é devorado, entende? Ei, tenham a prudência da serpente e a simplicidade das pombas. Você entende o que é isso? Sejam equilibrados, nem bonzinho demais para ninguém te sapatear, nem venenoso demais para você não destruir os outros, entende? Se equilibre aí. Tenha ponderação, seja sóbrio. Porque os que dormem de noite. Não é assim? Pensa ele escrevendo há 2000 anos atrás. Tinha luz na rua? Nada não. Ia escurecendo a turma na casa. Os que dormem de noite. E os que se embebedam, os que se embriagam, embebedam-se também de noite. Não é assim? Fim do dia. Tomou um gole. E vai lá. E aí perde, é 1, é 2, é 3. Começa com 1, né?
E aí não tem sobriedade, não tem equilíbrio, não tem o espírito para ter domínio próprio. Um gole vira 10, 10 vira 10 litros, entendeu? E o sujeito se embebeda, se embriaga, perde o equilíbrio, né? Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor. Ei, tem uma couraça que protege a caixa torácica e as costas. Tem uma couraça que protege o coração e os rins, que protege o coração e os pulmões. A Escritura fala muito dos rins. Os rins, ele é tido como a parte do espírito que carrega a consciência, a filtragem das coisas. E o coração é ilustrativo, é metafórico, entendeu? Para falar da razão humana, dos pensamentos e das coisas que planejamos em nossa mente. Olha só que coisa maravilhosa tem aqui. E o pulmão, ele é a amostragem metafórica do nosso espírito. Entendeu? Então, o Paulo fala de uma couraça que protege o coração, protege o pulmão e protege o rim. Olha que coisa tremenda. E diz que couraça que protege coração, pulmão e rim. Fé e amor. Quem vive com fé e amor, ou com amor e fé aqui não é aquela, eu creio. Não é isso. Fé, fidelidade. Fidelidade. Você sabia disso? Palavra pistes, do grego. Fidelidade. Se não houver fidelidade, não é fé. Crer, da crença, todo mundo crê. Entendeu? Você crê em Deus? Eu creio. Diz que até os maus daimons creem. Você crê em Deus, diz Tiago. Os demônios creem também. Os gênios creem também. E estremecem. É um medo. Entendeu? Não é suficiente. É preciso fidelidade. Recebi a palavra de Cristo, eu vou ser fiel a Cristo, eu vou ser fiel aos ensinos, eu vou ser fiel em toda a minha maneira de viver. Oh, glória a Deus! Jesus, quando fala do portal do encontro entre todos aqueles que foram arrebanhados para segui-lo, e a visão do convite para a entrada no reino de Deus, ele não fala de pastor, ele não fala de papa, de padre, de bispo, de missionário, não fala de membro de igreja nenhuma, mas ele diz que o convite é único. O convite é: entra, servo bom e fiel. Isso tinha que fazer um coro hoje aqui. Vamos repetir? Eu falo aqui, você repete lá. Entra, servo bom. É o fiel. Crente está cheio. Eu já falei para vocês aqui, crente é a moda capeta. Tem uma crentalhada por aí que parece com o bicho, baby. Entendendo? São animais. Cães raivosos, diz a Escritura. Cães raivosos. Porcos vorazes. Irmão, o que é isso que tu está falando? É a Escritura que diz. Brigue com o inspirador aí, ó. Quem é que inspirou a palavra? Não brigue com ele. Processem ele. Eu só estou repetindo, eu sou só o mensageiro. O criador destas palavras não sou eu. Você entende? Eu estou te dando evangelho, que veio direto dos apóstolos, e que eu tomei para mim, porque o evangelho é para mim. Eu não prego um evangelho para você. O evangelho que eu prego é o evangelho que é para mim. É o evangelho da minha vida. É o evangelho que me movimenta.
É o evangelho que me purifica, o evangelho que me salva. É o evangelho que me conscientiza, que ilumina meu caminho. É o evangelho que promove as minhas relações. O evangelho que tirou de mim as más intenções e botou em mim as boas intenções que veio do Criador. É o evangelho que retirou, desarraigou, arrancou de mim tudo que não prestava e plantou em mim uma vontade de fazer o bem, uma intenção maravilhosa de fazer o que é certo. Esse é o evangelho. É esse evangelho que eu estou passando para você. É o que fez efeito em mim. Eu o prego porque seria um egoísmo sem tamanho eu guardar ele só para mim. Glória a Deus. É um evangelho que faz eu querer pagar para pregar. Não é ganhar para pregar, é pagar para pregar. É um evangelho que me leva a trabalhar para ter com que me sustentar, a fim de que eu possa pregar para vocês sem pedir um dinheirinho para vocês. Para que a palavra de Deus não fique sendo blasfemada, como se fosse ela uma causa de ganho, causa de lucro. Não, é o evangelho da graça que me alcançou, e de graça eu devo distribuí-lo. Louvado seja o nome do Senhor. É esse evangelho. É o evangelho que me põe para baixo, ele não me põe para cima, no sentido de eu me achar, de eu ser líder, de eu cegar e mandar em você. Não! É um evangelho que me faz servo, servo de Jesus Cristo e servo de meus irmãos. Um evangelho que me transforma em conselheiro, não em comandante. Eu não fui convocado para uma guerra, para uma batalha. Não, a guerra já foi vencida. Jesus venceu em nosso lugar. Aleluia! Então agora é um evangelho para ser vivido na graça e na alegria da vitória, da conquista do reino de Deus. Oh, glória a Deus! É assim que funciona. Vê se aprenda isso. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam à noite. Quanta embriaguez tem hoje, irmãos? Embriaguez é entorpecimento. E nem sempre você precisa beber um gole de vodka, de pinga, para se entorpecer. Você não precisa ter um cigarro de maconha para se entorpecer. Você não precisa usar como diz, um carreiro de cocaína para você se entorpecer. Se não cuidarmos, nos entorpecemos com as fofocas, nos entorpecemos com as mágoas, com as iras, com as mentiras. Quanta gente entorpecida com as conversas de WhatsApp, com as conversas de Facebook, que coisa feia. Gente que diz que serve a Deus, fazendo fofoca um do outro em redes sociais, falando banalidades, maldizendo o irmão, criticando publicamente irmãos que convivem juntos. Tem até marido fazendo fofoca da mulher nas redes sociais. Que vergonha, que estupidez, que insensatez, que baixeza, que vida maligna. Gente com os dedos contaminados, que são rápidos e ágeis para falar com os dedos. O Salomão já disse, o homem de Belial, o homem do pecado, a pessoa humana do pecado, fala com os dedos, pisca com os olhos, é cheio de sinais, e está cheio de crente, não cristão. Porque o cristão de verdade não é assim. O cristão de verdade não se embebeda, não toma desse gole de maldade que as redes sociais oportunizou em seus botecos pelas esquinas das ruas da vida. Essa droga de comunicação maldosa, de fofoca, de confusão.
É disso que o Paulo está dizendo. Olha, quem se embebeda, embebeda essa noite. Vocês acham que ele está falando do boteco da esquina? Vocês pensam que ele está tratando dos bares? Não. Ele está tratando de uma vida cujo proceder é embriagante, é entorpecedor, é capaz de fazer a pessoa não reconhecer o tempo e a urgência da própria vida. Esse entorpecer de relacionamentos ruins, maldosos, confusos, que embaraçam os pés daqueles que caminham, daqueles que estão indo em direção ao Senhor. Quanta gente atrapalhada com isso. Não vou mais lá na casa dos amigos. Por que você não vai? Não, porque a irmã fulana postou tal coisa. Ou sua ignóbil vai crescer. Parece criança. Desenvolve-te. Cresça. Clame por misericórdia. Busque a Deus. E irmãos, tem vergonha de alguns que se dizem cristãos, cujas conversas, irmão, maricão, que não tem coragem de dizer as coisas olho no olho, e vai para as redes sociais escrever a respeito do outro irmão, não falando o nome, mas deixando claro de quem que ele está falando. Vai criar jeito de homem. Você entende? Você entende o que eu estou falando? Vai ter sobriedade, receba a luz. Seja transformado pelo poder de Jesus. Para que haja melhoria de vida para você. E para nós. Ponha a couraça do amor e da fé. E o capacete da salvação. Da esperança. As três coisas que permanecem. As três coisas que permanecem para todos sempre o Paulo usa aqui. Fé, amor, fé e esperança. Essas três coisas não têm fim. Mesmo na vida perdurável, elas fazem parte da vida perdurável. Se nós, que parte da vida celestial há entre os homens aqui na terra? Vou te dizer, amor, fé e esperança. Já é uma pitadinha, o amor é uma pitadinha do céu na terra. A fé é uma pitadinha do céu na terra. Até porque está escrito que a graça se manifesta mediante a fé. E a fé é dom de Deus. A fé é dom de Deus, é fruto do Espírito. Olha só, essa fé que nos leva à fidelidade. Então, olha o que o Paulo faz aqui, ele faz uma ilustração, chamando a armadura de armadura composta de fé e amor. E o capacete para proteger a cabeça, a mente. Para a tua razão não se perder, para tu não ficar desajuizado, muito doidão, dizendo que é crente. Entendeu? Para tu não cair em loucura, porque tem gente que eu sou crente, grandes coisas. Entende? Tem uma crentalhada que vai ficar por aí mesmo. Vai pro lixão. Você entende o que eu estou falando aqui, né? Se você não compreender, depois me procure. E pergunta, irmão Adilson, como é que é esse negócio de crentalhada? Parece que o irmão está contra os crentes, o irmão virou católico novamente. Mas católico é crente também, meu filho. Tem católico crente também. Ou não é? Ele vai chegar lá, você crê em Deus. Ele até tem o dogma dele. Crê em Deus Pai. Não é assim? Eu já não sei mais rezar. Né? Mas eu vim de lá também. Vim de lá também. Entende? Mas isso não é suficiente. Gosto das palavras do saudoso Padre Léo. O católico que não for evangélico não é de Deus. E o evangélico que não for católico também não é de Deus. E agora, entenderam isso? Você sabe o que quer dizer a palavra católico? Universal.
Então vamos lá, o evangélico que não for universal, que não for santo, íntegro, que ame a todos, que inclua a todos, o evangélico que não for católico, não sabe nada de evangelho, não entende nada de evangelho. E o católico que não for evangélico, poxa, eu sou universal, é o quê? E não sabe, não conhece o evangelho, não vive segundo o evangelho, também não é nada. Entenda. Para concluirmos. Porque Deus não nos destinou para a ira, para a perdição. Deus não nos destinou para a ira, para a perdição, para a destruição, para a extinção, mas para a aquisição da salvação. Deus nos predestinou para sermos salvos. Você sabia que quando você nasceu aqui na terra, o seu nome foi escrito no livro da vida? Você sabia disso? Nasceu uma menininha, o nome foi para o livro da vida. Nasceu um menininho, o nome foi para o livro da vida. Todos nascem para ser salvos. Todos. Tá, irmão, disse o perdido. É que no processo da vida, na evolução e na saída do Éden, da inocência, o menininho cresceu, a menininha cresceu. Ele está vivendo o Éden. O que a criancinha vive? O Éden. Inocência. Inocência. Quando chega a adolescência, ela está sendo expulsa do Éden. Vai conhecer os cardos e espinhos da vida na terra. Sentirá os conflitos. Por isso as guerras do adolescente. Você entendeu? Olha só. No desenvolvimento ela toma consciência. Consciência. Atingiu a sua maturidade da vida na terra. Do processo da adolescência para a maturidade da vida na terra, a pessoa vai fazer suas escolhas. Vai se alimentar do bem ou do mal. Na árvore dual, aqui, ó, árvore da ciência do bem e do mal. Lado direito, lado esquerdo. Você vive exatamente aí no meio. E todo tempo, o tempo todo, você tem que optar pelo bem ou pelo mal. Você entende? Você faz as escolhas. A maioria ama aquele diabo de chifre e rabo comprido com pata de vaca da Idade Média dos católicos. Entendeu? Ama ele, porque até então é alguém para culpar, né? Não, fiz isso, errei, me perdoa. Foi o inimigo, irmão. Não, foi tu. Tu pensasse, seu capeta, em levar vantagem, entendeu? E tu optou por aquele mal ali. Se não for a tu, como é que Deus vai te julgar e te condenar? Se não é tu, como é que Jesus disse que os adultérios, homicídios, as guerras, tudo que não presta, nasce no coração do homem? Cadê o ser externo? Você está entendendo o que eu estou falando aqui essa noite? É eu e você. É eu, você e Deus. Não tem mais ninguém entre nós. É eu, você e Deus. Deus pesando nós, nossas intenções, nossas motivações. Ele pesa o tempo todo. Antes
das palavras saírem, Ele já as conhece no crivo da nossa consciência. Vou falar, vou falar, vou falar. E lá dentro, não fala, não fala. Fala, não fala, fala, não fala. Fala, vou falar. Porque eu tenho que sair de bonzão. Porque aí eu digo, eu disse na cara, dei com o dedo na cara dele ou dela, e tá, saiu, egocentrista, diabo. O outro filtrou. Não, Jesus disse que eu tenho que tratar com amor. Eu preciso ser sóbrio. Essas palavras não vão promover a edificação. Essas palavras só vão trazer mais confusão e mágoa, dor e tristeza. Não, eu sirvo a Jesus. Engole toda a ira. Dai lugar à ira. A ira passa, corre todos os neurônios, passa em todos os cantinhos da alma, vai em todas as nosso ponto fraco, passa pela mão, vontade de esganar, passa pelo pé, vontade de chutar, passa aqui na cabeça, vontade de dar uma cabeçada, aí nos dentes, vontade de dar uma dentada, mas passou a ira, passou. Servo bom e fiel. Aleluia, entra no gozo do teu Senhor. Você já viu a alegria que surge depois de vencermos a nós mesmos? Aleluia! Eu lembro de um dia que fui provocado grandemente, mas provocado mesmo. E não era o meu natural, vinha tempo orando ao Senhor para que me desse essa graça de suportar a afronta. E fui afrontado, provocado, as palavras foram duras, ferrenhas, eram como espadas cortantes, me fisgavam até o fígado. E eu fui resistindo e resistindo, e de repente eu consegui forças interiores para dizer para a pessoa, eu te amo, irmão. Ele parou. Eu disse, eu te quero muito bem. Vai para casa, você está de cabeça quente. Pensa melhor, para você não se arrepender depois. Não, mas eu te entendo. Fica tranquilo. Vou estar orando por ti. Me desculpa, tá? Tá bom. Estás desculpado, estás perdoado. Pode dormir em paz. O irmão foi embora. Eu saí, olhei para Gui, e eu disse assim, Gui, tem uma coisa tão boa dentro de mim, eu estou gostando de mim. Eu gostei de mim. Eu me alegrei. Mas eu me alegrei porque eu vi a obra que Jesus está fazendo na minha vida. Você entende? O bem e o mal está aqui. Deus não nos destinou para a ira, para a destruição, mas para a salvação. Como é que eu não vou amar a Deus e segui-lo de todo o meu coração? Como não vou guardar as suas palavras, se em seus projetos eternos Ele preparou para cada um de nós a salvação? Deus tem planos lindos, maravilhosos para com cada um de nós. Busquemos a Deus de todo o nosso coração. Ele disse, mas para a salvação através de Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiamos, quer durmamos, às vezes a gente cochila, vivamos juntamente com Ele. Só mesmo quando cochilar, mas cochile perto dEle. Se tu não resistir, tu entrar na neura do todo, então que você esteja mais próximo dele, ele te despertará. Lembram do Pedro, Tiago e o João? Ele disse, levantem, não conseguiram vigiar 1 hora comigo? Levantem aí. Por isso,
por causa desta consciência, desta luz, de toda essa compreensão, de todo esse processo de entendimento, dessa obra do Espírito na vida de vocês. Por isso, exortai-vos uns aos outros, aconselhem uns aos outros, orientem uns aos outros, edificando-vos, fazendo com que cada um fique firmado, como deve ser feito por cada um de vocês. Ainda, irmãos, rogo-vos que reconheçais os que trabalham entre vós. O Paulo falando. Vocês reconheçam os que trabalham entre vós, aquele irmão que te dá apoio, o discipulador, aquele que faz uma visita para ti, aquele que te abraça, aquele que, quando tu chamas porque estás precisando de socorro, ele te socorre. Tenha ele em elevada estima. Entende? Cuida dele, ajuda ele, entende? Dá alegria para ele, faz ele olhar para você e dizer, poxa, quando aquele irmão me ensina, eu vou viver de um jeito que quando ele me vê, quando ele tiver notícias minhas, sejam notícias boas. Porque então ele vai ver que valeu a pena o ensino que ele passou. Valeu a pena todas as instruções, né? E que tenhais em grande estima e amor por causa da obra, e tende paz em vós mesmos. Os desordeiros, vocês devem pegar, Paulo continua, os desordeiros, vocês pegam eles e admoestam, dê conselhos, irmão, entra na linha, não vive desse jeito aí, em desordem, né? Os de pouco ânimo, console eles. Tem irmãozinho que ele é fraquinho, ele precisa de consolação, ajuda ele. Diz, cara, Deus vai te dar força. Bota fé, meu. Vamos orar junto. Entendeu? Admoeste ele, né? Os que são fraquinhos, tenham paciência. Tem irmão que evoluiu um pouquinho, agora não tem paciência com o fraquinho. Entende? Tem irmão que ora 2 horas por dia. Vai lá orar 2 horas por dia. E a hora até para aparecer. Entende? Isso não vale nada não, tá? Vai lá, não, ó, irmão, olha aqui, ó, meu joelho. Já vi um irmão mostrar, né? O Silvio lembra disso. Mostrou o joelho. Ó, meu joelho aqui, ó, tem calo de tanto eu orar. É orgulhoso, né? Entende? E aí o irmãozinho que ora lá 5 minutos, ele, oração de 5 minutos não vale nada. Eu já ouvi pregador dizer assim, o crente que não ora 1 hora não é crente. Não sabe o que está dizendo. Josué venceu uma batalha com uma oração que não durou nem 1 minuto. Entendeu? E tantas outras pessoas conseguiram, conquistaram graças da parte do Senhor, com orações cujo coração foi exposto para fora. Está aqui, Senhor, sou eu. Sou eu, tem misericórdia de mim. Pronto, Deus já soube tudo, já sei o que tu quer, vem cá, filho. Entende? Teve um irmão que diz que é de muita oração. E um dia ele veio conversar comigo e disse, Adilson, tu precisas orar mais. Olha, metido, né? Não conhece na minha casa, não sabe como é que é lá, nada. Tu precisas orar mais. É que eu não aparecia nos montes com eles. E eu não ia nos cenáculos com eles. Entende? Porque eu gostava de orar sozinho. Então ele julgava que eu não era um homem de oração. Aí ele disse, Adilson, tu tens que orar mais. Aí eu disse para ele, meu amigo, tem uma coisa que tu precisa aprender. O quê? Em grosseirão assim, né? Porque esses caras de oração são meio rude, né? Vocês já viram? Jesus era de oração, era bonzinho, manso, maravilhoso. Mas tem uma turma de oração hoje em dia que fica ruim. Fica brutão, né? Casca grossa. Não mexe comigo que eu sou de oração. Parece macumbeiro. Entendeu? Ó, não mexe comigo que eu levo teu nome para o monte. É macumba, feitiçaria evangélica. Você entendeu? Então, ora, irmãos, não é assim que funciona. Aí eu disse para ele, querido, você tem que aprender uma coisa. Você é forte, eu sou fraco. Você é um homem forte. Você pode orar uma noite toda, porque Jesus sabe que se ele te responder de manhã cedo, tu vai estar lá orando. Agora eu sou fraquinho, Jesus me conhece.
Se ele não responder em 5 minutos, eu estou fora. Aí Jesus responde em 5 minutos. Entendeu? Falei assim para ele, ele saiu de cabeça baixa. Tu tem cada conversa. Você entende? Até um ai. Entendeu? Vocês leram o texto da oração do Pedro lá no meio das águas? Salva-me, Senhor. Olha que oração cumprida. A oração foi só 2 palavras. Salva-me, Senhor. E Jesus foi lá, estendeu a mão e não deixou Pedro se afogar, não deixou Pedro se acabar. O que vale para Deus é a tua fé, a tua confiança, a tua fidelidade. E Ele não desprezará o grito da tua alma. Porque tem grito que não sai daqui, tem grito que sai lá das profundezas do ser, de dentro. Aleluia! E da dentro alguém clama. E aquele clamor que nem chegou aqui, porque as forças para expressar palavras são tão pequenas que não sai aqui, parece que trava aqui, mas lá na alma o Criador ouviu o teu grito, o teu gemido e socorreu você. Quantas vezes no meu Deus nós fomos salvos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não, irmão, tem que orar pelo menos meia hora, tem que falar uma montoeira de palavra. Então, pega a palavra de Jesus para ti. Quando orardes, não façais como os pagãos, que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Mas vocês, quando orar, vão orar assim: Pai nosso que estás nos céus. Não leva nem 2 minutos a oração do Pai Nosso. É um exemplo só. Você está entendendo? Não é as multidões das palavras, não é o tempo do sacrifício, porque quem quer pagar preço está fora da graça. Quem aceitar a graça não paga preço, e quem paga preço não está na graça. Porque se é graça, não tem preço. O salmista entendeu isso no Antigo Testamento. E ele disse: se tu gostasse de sacrifício, ele era rico, era rei de Israel, eu te daria milhares de novilhos, bodes, carneiros, pombos, eu te daria aos milhares. Mas tu não te agradas de sacrifício. O salmista entendeu. Entende? O que darei eu pela minha salvação? O que oferecerei eu pelas coisas que tu tens feito para mim, pelos teus benefícios? E ele pensou e não achou nada para dar para Deus. Eu gosto de pensar com ele e eu penso, até eu já não posso me oferecer mais. Você sabia? Porque eu já sou dele. Já me entreguei para ele, eu já sou dele. Aí eu vou chegar lá para ele e dizer: papai do céu, agora eu vim te dar o último presente que eu tenho para te dar. A minha vida, eu mesmo me entrego para ti. Ele vai sorrir e dizer: filho, esquecesse dos dias que tu já dissesse isso? Quantas vezes tu vai te entregar? Quantas vezes tu vai vir aqui para te oferecer? Entendeu? Não dá. Nem eu não posso mais entregar-me para ele, porque já sou dele. Então agora o que resta para que eu ofereça ao meu Deus por toda a sua salvação? O salmista pensou e disse: já sei. Sorverei o cálice da salvação. Aleluia! Olha só, eu disse: já sei o que vou oferecer para Deus também. Eu vou absorver, sorver, beber, tomar, comer, abraçar, aceitar
tudo que Deus tem para mim. Então Deus quer me salvar, eu quero ser salvo. Deus quer me abençoar, eu quero a bênção de Deus. Deus quer me levar aos céus, eu quero ir aos céus do bom Deus. Deus quer me renovar, eu quero a renovação. Tudo que Deus quiser fazer para mim, eu quero receber da parte do Senhor, porque é o que me resta, aceitar a graça. Desde que entendi isso, acabou a tristeza. Você sabia? Acabou a tristeza. O que que tem? Alegria, tranquilidade, paz, louvores ao Criador. Vou parar aqui. Tem mais coisa, mas fica para outro dia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você já sabe o caminho. Obrigado, Rafa. Você conhece o caminho, anda nele. Você já sabe como tem que fazer. Entende? Faça o que tem que ser feito. Você sabe qual o lado melhor da árvore. Coma do lado do bem. Você sabe que é melhor andar na luz do que na escuridão. Ande na luz. Você sabe que a obediência traz tranquilidade, paz, gozo. A desobediência traz castigo, tristeza, maldição, angústia. Obedeça. Enfim, você sabe o que tem que fazer. Faça-o. Queiram estar em pé, por favor. Minha fé não está nada nas coisas que podes fazer, mas aprendi de amar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. De novo. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Forte. Ele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o aleluia. Se Deus fizer, Ele é Deus. Glória a Deus. Continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele é, eu adoro pelo que Ele faz. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se não abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus.
mas se não der, continua sendo Deus. Amém, irmãos. A paz. Nós temos alguns pedidos de oração nessa noite. Oração por Fernanda. Ela está nos assistindo pelo Facebook. Oração para o Lucas e família. Oração para a irmã Zenaide. Ela está enferma. Oração pela irmã Eva e família. E nós vamos orar também pela família Mafra. Amém? Deus falou com a gente nessa noite. E tenho por certo que cada um de nós sai melhor do que entrou. Amém? Oramos com toda a fé que o Senhor nos deu nesse momento. Amém? Pai, em teu nome, Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia, por mais essa oportunidade que tu nos concede, Senhor. Que nesse momento, Jesus, tu venha trazer refrigério à alma que está aflita. Que nesse momento, Senhor Jesus, tu venha trazer paz, alegria e tranquilidade a todo aquele que está por um problema difícil e achando que não há solução para ele. Senhor, pela irmã Eva, Senhor, e a sua família, pela Fernanda que nos assiste através do Facebook, pelo Lucas e a sua família, Senhor, pela irmã Zenaide e também a sua família, Senhor, também por toda a família Mafra, Senhor. Ó Pai, tu conhece a cada necessidade e a cada situação aqui nessa terra vivida. Tu sabe todas as coisas, Senhor, mas como foi cantado aqui e pregado, se tu não fizer, continua sendo Deus. E se tu fizer, tu és o mesmo Deus. Ó Deus, que a nossa fé não venha a ser abalada em nenhuma circunstância. Que a nossa fé venha a ser fortalecida em Ti. E a nossa fidelidade cada dia mais brilhante diante de Ti, Senhor. Ilumina-nos com a Tua palavra cada dia. Entregamos essa semana em Tuas mãos, Senhor. E que possamos entender que as turbulências da vida não mudam a nossa situação contigo, Senhor. Te agradecemos por tudo e por todas as coisas, e entregamos tudo em tuas mãos, porque tu és o Deus que continua fazendo o que tu queres. Amém e amém.